vamos lá. Eu quero pregar uma mensagem hoje, irei pregar, uma mensagem cujo título é Jesus salva. Diga, Jesus salva. Amém. Como vocês já puderam perceber, deixa eu até fazer essa ressalva que no culto passado eu falei também. Duas questões em relação à maneira que eu prego. A primeira, eu ainda não consigo falar num tom mais enfático ou aumentar o tom da pregação, porque eu estou com uma fratura bem aqui no tórax e leva um tempo ainda para ela colar. Então eu não consigo falar mais do que isso. E eu também não consigo falar rápido. Então talvez isso seja uma bênção para muitos, amém? Então eu vou assim, ó, até o fim, glória a Deus. Então eu conto com a compreensão de vocês. Bom, nós vamos tratar esse tema chamado Jesus salva, e eu espero que a gente consiga cobrir todo o tema. Basicamente, irmãos, a proposta dessa mensagem é a gente conseguir responder a duas perguntas. Jesus salva, mas salva do quê? Certo? Às vezes você enche a boca para falar, Jesus me salvou. Ele me salva, né? Tem gente que picha no muro, né? Jesus salva. E até conta a história que alguém pichou no muro, Jesus salva, aí no outro dia veio outro que pichou, salva do quê? E essa é uma boa pergunta, porque muitas das vezes a gente cultiva aí o hábito de congregar, fazer parte de uma igreja, de cantar louvores, de pertencer a grupos. Às vezes a gente vibra, chora, canta, mas às vezes tem questões que são mais básicas da fé, e básicas no sentido basilar, fundamental, não é básico de trivial, e que às vezes a gente não sabe responder. Então, essa pergunta, ela se conecta a outra pergunta. Por que é que nós precisamos de um Salvador? Né? Como a gente vive num mundo, e esse mundo ele é envolto de circunstâncias que podem ser positivas ou negativas, muitas das vezes a gente julga a necessidade de salvação ou de uma nova saída para as nossas vidas, quando algo vai mal, é ou não é? Quando as coisas vão bem, financeiramente você está bem, sentimentalmente você encontrou alguém que é recíproco, enfim, profissionalmente você se desenvolveu, academicamente você conquistou o que você queria, às vezes a sua percepção é de ser um ser realizado. No entanto, até mesmo pesquisas não cristãs demonstram que pessoas que conseguiram realizar tudo o que gostariam do ponto de vista profissional, material, financeiro e às vezes até mesmo sentimental, ao realizar todas essas coisas, no fim encontravam-se vazias ou com uma percepção distante do que elas esperavam sobre realização. Isso são pesquisas acerca de felicidade, mensurando o grau de felicidade das pessoas. Então isso se tornou uma questão. O que de fato faz o ser humano pleno, satisfeito, feliz, né? E quando nós falamos sobre salvação, a gente está falando sobre uma temática que percorre toda a escritura bíblica. O termo salvação é uma questão suprema da Bíblia, diria o autor R.C. Sproul. O assunto das Sagradas Escrituras é o tema da salvação. Jesus, em sua concepção no ventre de Maria, é anunciado como Salvador. Salvador e salvação caminham juntos. O papel do Salvador, obviamente, é salvar. Então, desde os profetas até os evangelhos, nós vamos perceber que existia uma expectativa de Deus conosco, uma expectativa de um Salvador, e que, segundo as Escrituras, ela é concluída ou revelada na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então diga assim, Jesus é o meu Salvador. Agora eu gostaria realmente que você refletisse, mas Ele salva do quê? E talvez essa pergunta seja óbvia demais. Alguns poderiam dizer, olha, Ele me salva da condenação eterna. Ele me salva do inferno, talvez seria essa uma resposta muito comum. Ele me salva do inferno. Outros poderiam dizer, Ele me salva da escravidão do pecado. Outros poderiam dizer, Ele me salva da morte eterna. Alguns poderiam dizer, Ele me salva da alienação relacional, ou seja, Ele me salva dessa desarmonia com o próximo. Né? Então são respostas que elas
caminham em conjunto com a proposta de salvação. A expressão salvar, em especial no Novo Testamento, falando aqui da linguagem grega, ela tem uma curiosidade. Nós encontramos o verbo salvar no Novo Testamento em todos os tempos verbais que o grego disponibiliza para nós. Então, salvação tem uma amplitude de passado, presente e futuro. A Bíblia usa o termo salvação em muitos sentidos e em muitos tempos. Há o sentido de que fomos salvos desde a fundação do mundo. Tem um outro sentido de que estamos sendo salvos pela obra de Deus na história. Então, o desenvolvimento da obra de Deus, as intervenções, as alianças, até o clímax, que é Jesus Cristo, revelam um processo de salvação de Deus para conosco. Terceiro, também fala que nós somos salvos por estar em um estado de justificação. Nós somos justificados, e é sinônimo nas Escrituras, quando fala de ser salvo no tempo presente, falar sobre justificação. Nós somos justificados. Ainda, a Bíblia vai trazer para nós um contínuo. Estamos sendo salvos. E aqui vai estar vinculado ao processo de santificação, que é trazido para nós as Escrituras como algo que acontece, que se desenvolve ao longo da vida. E ainda uma perspectiva de futuro, que nós seremos salvos por experimentar a consumação da nossa redenção no céu. Não é o texto base ainda, é apenas uma introdução, mas 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer justamente isso. Jesus nos livra da era que há de vir. Então, de maneira introdutória, e aí se nós vamos ler o texto base, é possível perceber que salvação tem uma resposta ampla. A gente poderia dizer que Jesus nos salva do quê? Da punibilidade do pecado, do poder do pecado no tempo presente, da presença do pecado no tempo vindouro. Glória a Deus, irmãos. Amém. E nós vamos ler agora o texto base, que é em Efésios capítulo 2, você vai perceber que Paulo traz para nós uma perspectiva bem ampla de quem nós éramos, do que aconteceu conosco. Vamos lá? Efésios capítulo 2, verso 1. E agora sim, para aqueles que podem, fique de pé para que a gente possa fazer a leitura. Efésios capítulo 2, verso 1. Se você trouxe sua Bíblia, abra. Se não trouxe, acompanhe conosco no telão. Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela grandiosa oportunidade de congregar, de poder olhar nos olhos dos nossos irmãos, de poder sentar ao lado, de poder perceber o toque, de nos reunir, Senhor, para anunciar Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, pelas Tuas sagradas misericórdias, para que nós sejamos levados a um nível mais profundo de entendimento da salvação,
para que nós tenhamos uma fé inabalável, Pai, que seja fundamentada em Cristo Jesus. Senhor, se porventura essa pergunta deixava a mim e aos meus irmãos desorientados, que nessa manhã nós sejamos satisfeitos com a resposta que vem da Tua palavra, do porquê é que nós somos salvos, do que nós fomos salvos e porquê é que nós precisamos tanto de um Salvador. Te peço, Pai, que os nossos olhos sejam iluminados e que nós possamos uma vez mais contemplar a Tua presença e desfrutar da Tua bondade, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Então, irmãos, respondendo à primeira pergunta, do que nós fomos salvos? Como eu disse, existem ângulos que a gente pode discutir sobre o do que nós fomos salvos, e é por isso que eu fiz questão de gerar a reflexão em vocês. Agora, eu quero trazer também que alguns autores, ao longo de suas vidas, também trouxeram uma perspectiva, uma ênfase da salvação, a saber, Lutero e Calvino, dois reformadores, eles traziam a ênfase do que nós fomos salvos, no que diz respeito ao pecado e às suas consequências. Então eles foram teólogos que observavam que o pecado é visto como a razão fundamental pela qual a humanidade precisa de salvação. Então fomos salvos do que? Do pecado, em todos os seus tempos, da sua punição, do poder que ele tem de nos desfigurar no tempo presente, e também pelo fato do pecado nos credenciar para a ira vindoura. Então ser salvo do pecado e dos seus efeitos, nos livra da ira vindoura. Irineu de Lyon e Tomás de Aquino, outros teólogos, vão trazer uma outra ênfase, e a ênfase deles é de que o propósito, o do que fomos salvos, é ser liberto da morte espiritual e da condenação eterna. Então eles tinham uma ênfase escatológica. Então do que é que Jesus nos salvou? Segundo Irineu de Lyon e Tomás de Aquino, há uma ênfase na condenação eterna. Perfeito. O Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão contemporâneo do período nazista, lutou ferrenhamente contra Hitler e etc., juntamente com Jürgen Moltmann, que é um teólogo alemão, salvo engano, faleceu recente. Eles vão destacar que nós somos salvos da escravidão do pecado, ou da dominação do pecado sobre a vida humana. Então aqui eles observavam uma ênfase da salvação na potência do pecado de nos escravizar e deteriorar a obra criada, o ser humano. Gustavo Gutierrez, que é um teólogo latino e por vezes muito criticado por maior parte da igreja cristã brasileira, ele traz uma perspectiva interessante. Gutierrez, ele vai trazer um grau de contemporaneidade ao impacto da salvação. Então ele observa que Jesus, ele é aquele que nos salva da opressão social e política, trazendo uma nova ordem de justiça e paz. Então a ênfase do Gutierrez é uma salvação que tem alcance social, diante das mazelas que nós enfrentamos, das vulnerabilidades sociais, da injustiça, das disparidades que nós observamos na terra. Ainda, um último ângulo, tem um teólogo austríaco, com grande influência também na Alemanha, contemporâneo de Bonhoeffer, que é o Karl Barth, que vai dizer que a ênfase da salvação é nos salvar da alienação e restaurar as relações humanas. Então ele observa que o propósito, ou o somos salvos do que, é para que a relação humana fosse restaurada. Aí talvez você se pergunte, mas quem é que está com a razão nessa história? E eu tenho para mim que em alguns temas bíblicos, não há tanto uma necessidade da gente apostar todas as nossas fichas em uma única resposta. Por vezes, pelo menos essa é a maneira que eu faço, estudo teologia, por vezes essas opiniões distintas, elas são como um mosaico, elas compõem peças ou ângulos distintos que trazem para nós uma amplitude, uma visão mais ampla do que fomos salvos. Amém, irmãos? Ainda um teólogo que eu já citei aqui, o R.C. Sproul, ele traz uma frase muito forte, e ele vai dizer:
Jesus nos salva, ou Deus nos salva por meio de Jesus, para Ele, e nos livra da ira dele. E isso parece paradoxal. Deus nos salva e nos livra da sua própria ira. Como que a gente responde a esse paradoxo tão forte? Um Deus que salva e o salva para e dele. Deus nos salva para Ele, porque Ele nos ama, e ao nos salvar, nos livra da ira que vem dele. Como que isso é possível? Ora, Deus é santo. Diga assim bem forte, diga: Deus é santo. Eu gostaria de dizer forte juntamente com vocês, mas você vai fazer isso por mim. Diga bem forte, diga: Deus é santo. Deus é santo. Amém. A Bíblia fala que um exército de anjos entoam esse cântico de santidade do Senhor. Então Deus é santo. E tudo aquilo que é incompatível com a santidade do Senhor tende à desorganização e à destruição completa. A gente vai observar que, por vezes, a presença de Deus, que é muitíssimo santa, ao ser tocada por homens impuros na antiga aliança, fizeram com que estes homens impuros fossem consumidos e destruídos. Então, esse ato de destruição, de aplicação de ira divina sobre homens impuros, não significa que é vontade primária de Deus destruir. A face de Deus é bondade, irmãos. Amém? No entanto, esse Deus é tão santo, que aquilo que é impuro, carregado de pecado, ao tocar essa santidade, não se sustenta. A ira vindoura nada mais é do que o status final da impureza ante a beleza da glória de Deus. Então Deus nos ama de tal maneira que, na sua onisciência, sabendo que a sua santidade seria incompatível com a nossa impureza e o nosso pecado, e por conta disso fatalmente seríamos destruídos, Ele providencia em nosso favor salvação. E a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação dos séculos ou a criação de todas as coisas. Então, antes que Deus pudesse dizer haja luz, Ele já tinha providenciado a cruz. Então Deus é tão bom e tão maravilhoso, que sabendo das competências do seu próprio caráter, sabendo evidentemente da potência da sua santidade e da incongruência de existência eterna entre um ser totalmente santo e seres completamente tomados pelo pecado, sabendo que isso eternamente era impossível de coexistir, Ele providencia para nós muito grande salvação, para que nós agora, perdoados, justificados, santificados e no futuro glorificados, possamos coabitar eternamente com o Senhor. Amém, irmãos? Agora, por que é que nós precisamos de um Salvador? Ora, porque estamos aprisionados pelo pecado. Mas vamos destrinchar um pouco mais isso, porque o texto que nós lemos diz aqui que nós estávamos mortos. Então, quando alguém lhe perguntar assim, por que é que nós precisamos de um Salvador? A resposta primária é, porque nós estávamos mortos. Essa é a resposta. Nós estávamos mortos, e porque estávamos mortos, nós precisamos de um Salvador. Mas o que significa estar morto? Eu quero que você vá lá para Gênesis, capítulo 3, verso 6. Está conseguindo entender, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 3, verso 6. Cada movimento que eu faço com o braço, eu lembro da Camila falando, não é para mexer os braços. Porque não pode.
Aí eu perguntei para ela ontem, falei, você acha que eu estou sendo teimoso? Ela, demais. Eu falei, mas meu Deus, eu estava convicto que eu estava fazendo tudo direitinho. Você vê, né, que são os ângulos distintos, né, irmãos? Gênesis capítulo 3, verso 6. Se você não está familiarizado com o texto bíblico, esse é o tão conhecido capítulo da queda. Então, nós temos 4 capítulos na Bíblia, vamos fazer assim, ó, que trazem a ideia perfeita de Deus da habitação do ser humano. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e os últimos 2 capítulos da Bíblia em Apocalipse, 21 e 22. Então esses são os 4 capítulos que nós temos a ideia perfeita de Deus em operação. Nesse ínterim, entre o capítulo 3 de Gênesis e Apocalipse 20, você vai ver todo o caos instalado, né, e o desenvolvimento da narrativa de Deus vencendo o mal. Então, quando chega no capítulo 3, é o capítulo da queda, a obra criada, o ser humano foi criado à imagem de Deus, agora ele vai ser colapsado pelo pecado. Gênesis 3,6 vai dizer assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, vai falar justamente sobre esses 3 aspectos, no qual o diabo continua nos tentando. A concupiscência dos olhos, então aqui ela vai dizer o quê? Atraente aos olhos, né? A concupiscência da carne, agradável ao paladar, um desejo forte da nossa carne, uma tendenciosidade ao pecado, e desejável para dela se obter conhecimento, a sede pela onisciência, ou a soberba da vida. São as maneiras na qual o diabo continua tentando cada um de nós. Impulsos, desejos carnais, atração dos olhos, não é mesmo? Que vai além daquilo que nós temos, ou seja, insaciabilidade. A mulher e o homem tinham acesso a qualquer árvore do jardim, mas ali ela se demonstra insaciável. Tudo que Deus tem já não é suficiente. O pecado, ele mente para nós, de que em Deus não há suficiência. Já percebeu que acontece isso? Quando a pessoa às vezes está enveredada no pecado, ou quando às vezes ela esmorece na fé, está fria, e ela começa a desfrutar de prazeres da carne, e quando alguém ali tenta ajudar para que ela volte para os caminhos do Senhor, muitas das vezes a fala é qual? Eu quero curtir a minha vida. Quem já ouviu isso? Agora vamos ver os corajosos. Quem já falou isso? Eu já falei muito isso. Eu quero curtir a vida, porque criou-se uma ideia de que felicidade é sem Deus, de que diversão, curtir a vida, é uma vida anti-espiritual. Então, se eu estou fora da igreja, eu estou num estado de curtição. Eu estou fazendo aquilo que me dá vontade. Então, criou-se essa ideia de que quando estamos no caminho do Senhor, que talvez não seja tanta curtição assim, tanta felicidade, é apenas abnegação, renúncia, né? Então, sacrifício, é só coisa difícil. E isso também é uma mentira do diabo. Porque no fim, nós desejamos mal. As nossas vontades foram corrompidas pelo pecado. Então nós desejamos mal. E isso é um dos motivos pelo qual nós precisamos de um Salvador. A gente deseja muito mal as coisas. E verdadeira satisfação, alegria, plenitude de vida, se encontra na vontade de Deus, que só é possível ser acessada na relação com Deus. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Então aqui, irmãos, o que acontece é que o ser humano morre. Agora, o que é essa morte do ser humano? A Bíblia diz que nós estamos mortos, não é assim? Essa morte, ela é oriunda do pecado, e não é a morte física, como nós estamos acostumados, né, a testemunhar. Todos nós estamos aqui, caso Cristo não volte, né, no nosso tempo, da nossa geração, todos nós iremos um dia morrer, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Mas não é dessa morte que ele está falando. Nós estamos mortos espiritualmente. E o que significa esse estado de morte espiritual?
Repete comigo assim: rompimento. Diga ruptura da comunhão com Deus. Então pronto. Nós precisamos de um Salvador, porque a comunhão com o Pai foi rompida. E o que isso significa para nós? Uma vez que nós morremos por causa do pecado, Deus deixou de ter a voz primária e de comando sobre as nossas vidas. Vamos parar para pensar aqui, irmãos. A serpente diz assim para Eva: vocês serão conhecedores do bem e do mal. É ou não é? Como Deus. Aí eu lhe pergunto: Adão e Eva tinham algum conhecimento do que era bom e do que era ruim? Tinha ou não tinha? Me parece que tinha. Por quê? O que era bom e mal era definido por Deus. Quando o ser humano morre, ele passa agora a ter esse direito de definir o que é bom e o que é mal. Então nós precisamos de salvação, porque de maneira primária morremos, e ao morrer, Deus deixou de ter a prerrogativa nas decisões das nossas vidas. Se você perguntasse para Adão e Eva: o que é bom? O que pode fazer aqui nesse jardim? Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, Deus caminha contigo. Mas o que não pode fazer? Não pode desobedecer a Deus. Concorda comigo ou não? Então a ideia do que é bom e do que era ruim para eles estava diretamente atrelado a obedecer e a desobedecer. Deus tinha a voz primária. Então por que é que eles tinham essa ideia do que era bom e do que era ruim, do que era obediência e do que era desobediência? Porque Deus disse. Repete bem forte: Deus disse. Então nós precisamos de salvação, porque uma vez mortos pelo pecado, Deus deixou de ser a voz que conduz as nossas vidas. E aí sobraram duas vozes: a do diabo, ou do capeta, capiroto, cramunhão, o nome que você quiser, e a nossa. Mas nós precisamos ser salvos, porque quando nós entramos em um estado onde cada um julga ter o seu certo, nós entramos em um estado de sincronia. O ser humano sai de um estado de unidade, e porque estamos mortos, a unidade foi quebrada, e agora não é mais a voz de Deus quem lidera as nossas vidas, não é mais Deus quem tem a prerrogativa da decisão sobre as nossas vidas, e agora a gente está como? Assincrônico. A gente está em desarmonia, a gente já não consegue mais andar em unidade. Nós precisamos de um Salvador, para que aquilo que nós julgamos ser certo e errado, seja substituído pelo que Deus diz. Amém, irmãos? E não é só a nossa geração, mas talvez na nossa geração existe uma ênfase nisso. Nós vivemos numa geração egocêntrica, ególatra, ensimesmada. Sim ou não, irmãos? E potencializados por um discurso hipermotivacional, de conquista, centrado na figura humana. Você pode, você é o centro, você conquista, você é a coroa, essas coisas. Então nós vivemos numa geração que existe uma ênfase muito grande na figura do ser humano. E quanto mais a figura do ser humano é enfatizada, mais nós empurramos a voz de Deus para a periferia das nossas vidas. Então nós precisamos de salvação, porque a comunhão com Deus foi rompida, porque agora Deus não é mais a voz que dirige as nossas vidas, porque agora estamos num estado de sincronia total com o próximo. A palavra de Deus diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, irmãos, presta atenção aqui,
é uma unidade composta. Ele é um só. Amém? E esse um só, ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Diga de novo: Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é um só. O ser de Deus é um só do ponto de vista comunitário. Então Deus, nós poderíamos definir, ele é uma comunhão. Deus é uma família. Deus é uma comunidade. Então ele diz na criação: façamos pois o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus sendo uma unidade composta, quando ele fabrica uma imagem de si mesmo, essa imagem de si mesmo deveria ser uma unidade composta. Então, a imagem de Deus é testemunhada na relação. Por isso que quando Deus olha para a criação, e já tendo o homem, já vindo existindo, tendo o homem existido, ele olha para o homem e vai dizer: não é bom que o homem fique só. Então, mesmo a obra sendo maravilhosa, ele diz que a obra era incompleta. Porque se Deus fabricou uma imagem de si mesmo, e ele é uma unidade composta, o propósito do homem, que é revelar a Deus, só poderia ser testemunhado numa unidade composta. E a gente vai ver isso em Gênesis capítulo 2, quando homem e mulher se unem. Glória a Deus, irmãos. Então a imagem de Deus é testemunhada na família. Mas que família? Porque talvez você pense: eu sou solteiro. E agora? E agora, irmãos, todos nós nascemos de uma mesma família. Vamos dizer assim, na mente de Deus, não existe a família Ferreira, a família Alves, a família Paulino, a família Maia. São os meus 4 sobrenomes, amém, irmãos? O que existe é uma família só, a família de Deus. Amém? Então todo mundo tem origem de uma mesma família, de Adão e Eva. Concorda comigo, irmão? Então todo mundo nasce da família, nasce em uma família e nasce para a família. Estando você casado ou solteiro, você é oriundo de uma família. Glória a Deus. E dessa maneira, em família, nós podemos revelar a imagem de Deus. Qual é o nome que se dá a isso? Imago Dei. Acho que tem até uma série que nós pregamos, né? Imago Dei. Só que nós pecamos na figura de Adão. E nós perdemos essa capacidade de expressar o Imago Dei. O ser humano agora, porque está morto, já não revela mais a imagem de Deus. Gênesis 3:7 vai dizer, lendo novamente: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha aqui para mim: ao quebrar a unidade humana, o ser humano que estava em harmonia, agora ele passa a se esconder do outro. Então nós precisamos de um Salvador, porque sem Ele, nós estamos em um estado de guerra, a gente está num estado de conflito, a gente está num estado de desincronia total, a gente se esconde do outro, a gente se sente ameaçado pelo outro, a gente se percebe concorrendo com o outro. Nós precisamos de um Salvador, porque sem Ele nós temos dificuldade até mesmo de nos alegrar com a vitória do outro. Sem um Salvador a gente não prestigia o próximo. Nós precisamos de um Salvador, porque com a unidade da família fragmentada, eu não exponho minha intimidade para o outro. Não estou falando de intimidade carnal aqui. A morte do pecado fez com que a gente olhasse para o outro com olhos de ameaça, de desconfiança, de medo. Talvez você lute contra essa desconfiança hoje, na sua família, no seu casamento, com amigos.
Talvez você está sempre com aquela desconfiança de ser passado para trás. Talvez você não consiga progredir nas suas relações, porque você está sempre em um estado de defesa. Nós precisamos de um Salvador, porque senão nós não conseguimos nos relacionar. Porque morremos por causa do pecado, nós nos distanciamos uns dos outros. E muitas das vezes morando debaixo do mesmo teto. Muitas das vezes dormindo na mesma cama. Há uma distância entre um casal. Mesmo morando dentro de uma mesma casa. Às vezes há uma distância entre pais e filhos. Uma distância que supera questões geográficas. Uma distância existencial, sentimental, fraternal. Nós precisamos de um Salvador, irmãos. O pecado bagunçou, ele desfigurou. Com a comunhão rompida, estamos em estado de guerra. É um se protegendo do outro. É um deixando de se expor ao outro. Obrigado. Ao perdermos a comunhão com Deus, nós nos tornamos autorreferentes. Nós precisamos de um Salvador, para que Deus volte a ser referência nas nossas vidas. Não é apenas o diabo que é seu inimigo. O nosso ego também é um grandíssimo inimigo. Eu não estou colocando aqui o ego como se fosse uma pessoa demoníaca, amém, irmãos? Mas o nosso querer, a nossa volição, ela foi completamente fragilizada pelo pecado. Nós não desejamos bem. As nossas vontades precisam ser redimidas. Isso é possível no reencontro com o Criador. Nós precisamos de um Salvador, também para descobrir quem nós somos. Talvez seja uma das coisas que nós mais escutamos na nossa geração, a tal crise de identidade, não é? Eu não sei quem eu sou. E por não saber quem eu sou, eu carrego uma desconfiança, estou falando da humanidade como um todo, de que parece que eu não estou vivendo ou sendo quem eu fui criado para ser. E aí o ser humano começa a se lançar em diversos projetos na vida. Sejam propostas religiosas, seja vícios, seja a busca de satisfação pela sexualidade, seja a autodefinição pelo que produz, pela produtividade, não é assim? Então hoje é possível perceber uma associação direta entre o que a pessoa faz e quem ela diz ser, não é? Ou muitas das vezes o que ela produz. Então isso é uma maneira de autodefinição muito comum nos dias atuais. Eu sou o que eu faço, eu sou a riqueza que eu produzo, eu sou a fama que eu tenho, e tudo isso é insustentável. A nossa verdadeira identidade só é descoberta na relação com Deus. Então nós precisamos de um Salvador para que a nossa identidade pessoal seja revelada. É nele. Talvez você esteja aqui hoje e você carrega essa desconfiança. Eu não sou quem eu fui criado para ser, eu não sei quem eu sou. Nós precisamos de um Salvador para descobrir quem nós somos. O Evangelho, irmãos, a proposta de Deus para as nossas vidas, não é para apresentar uma versão melhorada de você. Não é assim? Isso é uma frase comum dos dias atuais. Conheça a melhor versão de si mesmo. Soou familiar, irmãos? Hã? A proposta de Deus não é melhorar você. A proposta de Deus é matar você. Para que você possa nascer
de novo. Então aquele que você diz ser você, precisa morrer, não ser melhorado. Cadê o seu amém? Para que o novo floresça. O novo de Deus é a revelação de quem nós somos. E aí você fica em paz no que diz respeito à sua identidade. Amém? Precisamos de um Salvador então para descobrir quem nós somos. Precisamos de um Salvador para sair do estado de guerra. Nós precisamos de um Salvador para voltar para a família humana. É uma necessidade. Outra coisa que nós perdemos também com a morte. Nós perdemos o planeta, irmãos. Então, a ruptura do pecado, ela não é apenas teológica, afastamento de Deus. Ela não é apenas social, afastamento do próximo. Ela também é uma ruptura ecológica. A gente rompeu com a obra criada. Nós perdemos o planeta, irmãos. Deus nos colocou aonde? Em um, diga, jardim. Então a gente olha para o jardim como um modelo de obra de Deus. Deus nos coloca num jardim para que nós pudéssemos expandir o jardim. Quem concorda, diga amém. Então esse era o modelo de Deus. E qual que é o modelo do jardim? Repete comigo bem forte, diga harmonia. Amém? É um modelo de harmonia. Diga bem forte, beleza. O modelo do jardim é um modelo que envolve o belo. O modelo do jardim é um modelo que envolve solidariedade. Diga solidariedade. Para que o jardim se mantenha é necessário sinergia. Diga sinergia. E no modelo do jardim exige-se também sacrifício. Diga sacrifício. Amém, irmãos? João 15 vai dizer para nós que aquela árvore que dá muito fruto, ela precisa ser o quê? Podada, amém? Se não houver poda, se não houver sacrifício, perde-se a composição equilibrada e harmônica do jardim. Então precisa de sacrifício. O Éden era para ser um lugar de delícias. E porque morremos, porque o pecado entrou no mundo, a gente sai de um jardim e passa a habitar em um vale de lágrimas. E agora nós percebemos que sofrimento é uma certeza das nossas vidas. Todo mundo vai sofrer. Isso aqui é uma palavra de motivação, irmãos, amém? Todo mundo vai sofrer. Até que Jesus volte, nós vamos ter que lidar com uma vida entremeada por vales de lágrimas. Eu não estou dizendo que viver é sinônimo de sofrer. Amém, irmãos? E inclusive, se esse é o seu ponto de vista hoje, se viver é sinônimo de sofrer, você precisa de ajuda pastoral e psicológica. E eu estou falando muito sério. Você precisa de ajuda de profissionais na área de saúde mental. E precisa de ajuda pastoral para lhe acompanhar nesse processo. Amém, irmãos? Porque viver não é sinônimo de sofrer. Mas viver envolve sim fases de sofrimento. E viver com Deus, ser salvo por Deus, por meio de Cristo, não te tornará imune dos sofrimentos, mas vai lhe preparar para enfrentar cada sofrimento de vida. Cadê o seu amém? Mas esse não era o plano inicial. O plano inicial era harmonia, solidariedade, o jardim das delícias. E porque morremos, migramos de um jardim para um vale de lágrimas. Nós precisamos de um Salvador, irmãos, para que primeiramente o nosso interior, o nosso coração seja reorganizado.
Amém? E para que no futuro, na era vindoura, nós possamos habitar eternamente no jardim que Deus preparou para nós. Cadê o seu amém? Mas nós perdemos o planeta. Nós perdemos, irmãos, o ambiente da presença. Nós precisamos de um Salvador, para que nós possamos ser reconectados à presença de Deus. Jesus, em uma das suas falas mais célebres, disse: eu sou o caminho, vamos lá. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Amém? Presta atenção no que Jesus fala. Ninguém vem. O comando de Jesus não é vai, é vem. Ele cria o caminho, Ele é o próprio caminho, e Ele caminha contigo nesse caminho de volta para Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nós precisamos de um Salvador, porque não conseguimos fabricar um caminho para nós mesmos, irmãos. Para desfrutar uma vez mais do ambiente da presença. E deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Deus, que é onipresente, também gosta de se fazer notado. Deus, sendo onipresente, também se faz presente de maneira extraordinária. Amém, irmãos? Me esqueci de um determinado autor que fala sobre a presença relacional de Deus. E esse determinado autor, ele diz da seguinte maneira: Deus se encontrou com Moisés por meio de uma sarça ardente. Amém? É o que o texto diz. Ou seja, Deus manifestou a sua presença perceptível em uma espécie de arbusto que flamejava. Aí esse autor continua: mas dali para frente, nem todo arbusto pegava fogo e era Deus se manifestando para Moisés. O que esse autor quer dizer? Quando Deus se manifesta de maneira extraordinária, valorize, pare tudo que você está fazendo, entre em estado de contemplação, interaja com a presença de Deus, porque não é toda sarça que vai pegar fogo, mas quando ela pega fogo, é a hora de se entregar e se render e contemplar profundamente e esquecer do tempo, porque Ele que é onipresente está se manifestando de maneira visível, tangível, e está comunicando alguma coisa. Cadê o seu amém bem forte? Por fim, nós precisamos de um Salvador, porque perdemos o projeto humano e o projeto divino. O projeto humano, irmãos, era o projeto de família. A última maldição que é lançada sobre a humanidade em Gênesis, está em Gênesis capítulo 11, verso 7. Eu vou confundir vocês, lembra? Então eles criam ali Babel, a torre, e a motivação do coração para a construção de Babel era equivocada, era completamente errada, distorcida do propósito de Deus. Era a revelação de homens órfãos no sentido espiritual, criando força para si mesmo, era escape, sobrevivência. Lembra de Gênesis 3,7, se escondendo. Perdeu-se a unidade humana, o projeto humano foi colapsado. Então nós precisamos de um Salvador para quê, irmãos? Para viver em família. Amém? Esses dias eu vi um teólogo que eu gosto muito, perguntaram para ele sobre o debate da escala 6:1, 5:2 e 4:3. Aí ele falou assim: olha, eu não tenho muito o que falar, eu só sou favorável à escala 70/7. Quem pegou a referência? Essa é boa, né? O que ele está querendo dizer com isso? Nós temos um Salvador. Essa mágoa profunda que por vezes você carrega, esse rancor que por vezes você está cultivando há anos, por feridas verdadeiras, tá? Por traumas, às vezes circunstâncias de abuso, ofensas, talvez um ambiente
de criação, carregado de dores. Todas essas dores são legítimas. Amém, irmãos? As dores são legítimas. Os traumas são legítimos. No entanto, por mais trágico que sejam todas essas dores, mais trágico ainda é você construir a narrativa da sua vida a partir dessas dores. Nós precisamos de um Salvador, para que nós possamos, mediante o amor de Cristo, perdoar. E ao perdoar, abre-se aí uma possibilidade de construir a narrativa da sua vida, não mais a partir da dor e do trauma que são legítimos, amém? Mas construir uma narrativa a partir do que Deus fala. Talvez hoje seja uma manhã, para muitos aqui, deixar uma vida que você se acostumou a ser liderado pela voz do trauma e da dor, para começar a ter uma vida liderada pelo que Deus diz. Hoje é uma boa manhã para entregar de volta para Deus a prerrogativa das decisões sobre as nossas vidas. Perdemos o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Diga bem forte: justiça. Amém. Precisaria de outra mensagem para falar apenas sobre a justiça de Deus. Mas esse é o projeto de vida de Deus. Esse é o projeto divino para nós. Família, jardim, unidade, harmonia nas relações, referência divina, deixando de lado a autorreferência. Em Cristo Jesus nós podemos uma vez mais revelar a imagem de Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós conseguimos revelar uma vez mais essa unidade composta. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos perdoar, irmão. Então você foi salvo do quê? Da punibilidade do pecado, do poder do pecado sobre vossos corpos, como diz Paulo em Romanos 6, verso 12. E da presença do pecado, ou seja, dessa morte, da separação, da ruptura com Deus eternamente. Jesus Cristo é o nosso Salvador, irmãos. Ele foi anunciado como aquele que iria salvar. Então, ser salvo não é apenas uma questão religiosa de ter uma religião. Ser salvo não é uma questão apenas de balizas morais. Com toda certeza a salvação toca a nossa moral, amém? Nós somos restaurados, transformados moralmente. Mas nós precisamos de um Salvador por outras questões, como nós discorremos aqui. Muitos filósofos sociais e pessoas que olharam para a sociedade ao longo do tempo, tentaram observar qual era o problema da sociedade. Você vai ter autores que vão olhar para a relação entre empregador e empregado, e vai ver ali uma relação de opressão. Tem autores que vão olhar para a própria sociedade como aquilo que denigra o ser humano. E todas essas teorias sociais que tentam apontar o mal do ser humano, elas não concluem aquilo que a Bíblia conclui, simples e de maneira direta. O problema é o pecado. E o ser humano é mau por conta do pecado. E Deus tem uma proposta para resolver esse problema. E essa proposta tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva desse estado de desunião com Deus. Ele nos salva desse estado de guerra com o próximo.
Ele nos salva desse estado de descaso com o planeta. Ele nos salva da indiferença com as injustiças que acontecem na terra. Ele nos salva, irmãos, da imoralidade. Ele nos salva da condenação eterna. Ele nos salva da ira vindoura. Ele nos salva de uma vida sem propósito. Ele nos salva de uma vida sem identidade consolidada. Ele nos salva da solidão. Ele nos salva da fragmentação das relações. Então eu queria orar por você agora. Quantos aqui foram abençoados pela palavra? Dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar.